esses homens que a Bíblia está mencionando aqui, o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, estavam junto com o povo judeu, vivendo um tempo de adversidade. Eles foram tomados da terra deles, do reino de Judá, e levados cativos à Babilônia. E eles viram coisas indesejáveis. Eles viram o país deles, a cidade deles, ser tomada e destruída. Eles viram muita gente morrer. Muita gente morrendo. Possivelmente eles tiveram muita gente da família deles morta. Eles viram alguns quadros nada agradáveis. E depois foram arrancados da terra deles e colocados em uma outra terra. E todo esse processo, todas essas memórias, faziam com que aquele tempo fosse um tempo muito adverso e muito difícil de ser vivido. Vivemos hoje, no Brasil e no mundo, esse tempo adverso. E como responder a essas adversidades? Como devemos nos comportar nesses tempos de adversidade? E vale salientar aqui que estes jovens, por assim dizer, não mereciam aquilo. Por que que o Nabucodonosor destruiu o reino de Judá? Porque esse reino, os seus líderes, os seus sacerdotes, o seu rei, e a maioria daquele povo se distanciou de Deus, seguiu após outros deuses e virou uma nação tomada pela idolatria, pela imoralidade, pela corrupção, pela injustiça social, pela mentira. Tudo isso aconteceu. E por conta disso é que se abriu uma legalidade para que os babilônios viessem e tomassem aquele lugar. Contudo, estes jovens que foram trazidos de lá e colocados no cativeiro babilônico, sabe, eles eram diferentes. Eles não mereciam. E tem muita gente que diz, eu não mereço isso. Isso não é justo. E desde que o pecado entrou no mundo, a vida não é justa. E adversidades acontecem por conta do pecado que está no mundo. E mesmo que muitas vezes nós não cometamos determinado pecado, mas também sofremos a consequência do pecado de outros. O reino babilônico tinha conquistado muitos reinos e tinha trazido gente de outros reinos para a Babilônia. E aí houve um mix de povos, de muitas religiões, e nisso tudo formou-se um sincretismo religioso muito grande. E aqueles que cultuavam divindades pagãs, muitos dos cultos destas divindades envolviam orgias sexuais. E aqui estavam esses 4 homens recebendo essa influência, essas tendências. No entanto, eles responderam de maneira correta o que era a tendência. Eles não deixaram que a tendência geral se concretizasse na vida deles. Tentaram mudar a identidade deles, mudaram os nomes deles. Com o objetivo de que eles mudassem comportamento. E a gente falou aqui sobre os nomes, o significado deles. Isso tudo é muito significativo. Colocaram outros nomes, os chamavam de outros nomes, tentando incutir neles um novo comportamento, uma nova identidade, um novo pensamento. Isso foram as pressões que eles sofreram. Mas como é que eles responderam a isso tudo?
Eles responderam com posicionamentos corretos. Eles não se deixaram influenciar pelo que era errado. Eles não cederam às pressões. Eles remaram contra a maré. Eles nadaram contra a correnteza. Eles estavam no contrafluxo da sociedade deles, tendo um comportamento totalmente diferente daqueles com quem eles conviviam. Eles escolheram uma maneira mais difícil de se viver, mas a melhor maneira de se viver. O Senhor Jesus disse que o caminho que conduz à vida é estreito. Mateus 7, 13º e 14º versículo. E Jesus disse que poucos são aqueles que andam por ele. Por quê? Porque o caminho é estreito. O fácil é andar no largo. O fácil é nadar a favor da correnteza. O fácil é ir no fluxo, não no contrafluxo. E então, o difícil é o estreito. É aquele que a gente tem que se cuidar. Mas estes jovens, eles se posicionaram desta maneira. Eles decidiram não se contaminar com o manjar do rei, com a proposta do rei. Nabucodonosor, é possível colocá-lo como um tipo do diabo, a Babilônia como um tipo do mundo. E lhes foi dado a participação da comida e do manjar do rei. Mas a Bíblia diz que Daniel, e depois vai mencionar os outros 3, que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. Qual foi o resultado da postura do não se deixar influenciar, não se deixar levar por aquilo que acontecia no meio? Sabe, eles foram diferenciados como resultado de não cederem às pressões. Eles se destacaram. E a Bíblia diz que eles se tornaram mais saudáveis e mais fortes que todos os outros jovens. Mais saudáveis e mais fortes, sabe? Quando a gente se posiciona como devemos nos posicionar ao lado de Deus, ao lado dos princípios de Deus, em uma vida de compromisso com Deus. A Bíblia mostra que a gente vai ser mais saudável. A Bíblia mostra que nós vamos nos fortalecer. 3º capítulo do livro de Provérbios vai dizer que isso vai ser como um remédio para a gente. Quando a gente está na presença de Deus, obedece a Deus, certo? Quando a gente segue os princípios de Deus, a gente vai ser espiritualmente saudável. Nós seremos emocionalmente saudáveis. Isso vai refletir na nossa vida física. Nós teremos mais saúde física. Isso não quer dizer que a gente nunca vai morrer, que a gente nunca vai ter uma luta com alguma doença. No entanto, nós seremos mais do que os outros. Esses jovens, por conta do comportamento que tiveram, do posicionamento que tomaram, eles, diz a Bíblia, eles foram mais. Aquele que está com Deus e se posiciona com Ele, mesmo que esse posicionamento lhes custe um alto preço às vezes, a pressão dos outros, a incompreensão do meio, mesmo que o caminho seja estreito, mas o caminho estreito é o caminho que a força vem, que nos faz mais fortes, que nos faz mais saudáveis do que os outros que participam da mesa do rei, desse mundo. E a palavra de Deus diz: e então se verá
outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A Bíblia diz, esses quatro, os quatro, a estes Deus deu. Em primeiro lugar, fala que Deus deu sabedoria. Deus deu sabedoria e inteligência. Inteligência vem em segundo lugar. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria, a chamada sapiência divina, ela vem e se manifesta e é dada àqueles que temem o Senhor. Daquele grupo, 4 temiam o Senhor. E daí a Bíblia diz, a esses 4, Deus deu sabedoria e inteligência. Os outros tinham algum nível de inteligência, mas porque não temiam a Deus, eles não tinham sabedoria. E inteligência sem sabedoria pode levar as pessoas ao caos. E assim estes jovens foram abençoados. Deus os abençoou no reino. Eles se destacaram. No tempo da adversidade, aqueles jovens, entre todos os judeus, eles se destacaram. Porque eles eram judeus diferentes. E diz a Bíblia, e Daniel, além disso, além da sabedoria, além da inteligência, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. E aqui fala de discernimento espiritual. Daniel, em todo o tempo, teve discernimento espiritual. Isso abençoou a vida dele, dos seus amigos e do seu povo. Daniel foi um instrumento de bênção. Por que que ele se tornou esse instrumento que abençoou a sua nação que estava no cativeiro? Por que que o Daniel se tornou esse instrumento que nos abençoa com suas profecias, que falam de momentos escatológicos, nos dando noção do que Deus tem no futuro? Por quê? Por causa disso. Porque ele temeu o Senhor, ele recebeu sabedoria, ele recebeu inteligência e recebeu uma capacidade espiritual de lidar com as coisas e de enxergar as situações do ponto de vista espiritual, lutando espiritualmente. O Daniel soube lidar com os tempos de adversidade de maneira muito singular. Por quê? Porque ele não se deixou influenciar pelo meio que vivia, não cedeu às pressões, se posicionou e não participou dos manjares do rei.